Tito capítulo 2, versículos 11 ao 15, nos diz assim a palavra do Senhor: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda autoridade, ninguém te despreze. Até aí a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Poderoso Senhor, teu povo se encontra reunido aqui nesta noite para prestar o culto que é devido somente a Ti, porque só Tu és Deus verdadeiro, e nós, Pai, como povo Teu, estamos desejosos de ouvir a Tua voz nessa noite. Por isso clamamos a Ti, fala ao nosso coração, abençoa, Deus, a pregação desta noite, o pregador dessa noite. Nós já lemos a Tua palavra e ela é fiel e justa para trabalhar no nosso coração, para nos exortar, para nos capacitar para toda boa obra. Por isso, Pai, clamamos ao Senhor, nos ilumine no entendimento da Tua palavra. Pedimos isso em nome e por amor de Jesus. Amém. Crianças, hoje vocês têm uma missão difícil, viu? Eu vou dar uma missão difícil para vocês. Prestem bem atenção aqui, todas as crianças. Eu quero que vocês façam um desenho do que significa graça para você. Mas eu quero, isso aí não é tão difícil. A parte difícil é a seguinte: eu quero que você faça um risquinho no canto da folha, para cada vez que o pastor hoje falar a palavra graça, tá? Cada vez que eu falar a palavra graça, ó, já foi duas, você vai ter que fazer um risquinho, e depois eu quero ver quantas vezes você anotou a palavra graça, tá bom? Em 13 de maio de 1888, um decreto mudou o rumo da história do Brasil. A assinatura da Lei Áurea, pela então Princesa Isabel. E com poucas palavras, mas com profundo impacto, a escravidão foi oficialmente, pelo menos nos papéis, abolida do nosso país. E então, para os milhares de homens e mulheres que viviam em cativeiro, aquela foi uma manifestação concreta de liberdade. Ainda que após o decreto, inúmeras dificuldades foram encaradas, porque a realidade escravagista no Brasil Império, demorou a ser expurgada, e reflexos dela ainda estão no meio da nossa sociedade até hoje, infelizmente. Mas a Lei Áurea não foi uma promessa vazia, nem mesmo um ideal distante. Ela foi um ato real, um registro fiel, selado e visível. A escravidão legalizada havia terminado. Qualquer um que depois do dia 13 de maio de 1888 permanecesse com escravos, estaria infringindo a lei. Mas, irmãos, há uma escravidão mais profunda do que qualquer grilhão físico que a gente possa ser submetido. É a escravidão do pecado, da culpa, da alienação de Deus. E o texto que nós temos diante de nós fala de uma libertação ainda mais poderosa, ainda mais abrangente, ainda mais gloriosa. O apóstolo Paulo escreve: a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E essa manifestação também foi pública, e ela foi histórica e transformadora. Ela não veio por decreto político, mas pela encarnação do Filho de Deus. A graça de Deus apareceu, não foi simplesmente uma ideia ou uma filosofia, mas ela apareceu como pessoa. A graça de Deus é o próprio Senhor Jesus Cristo manifestado a nós, e essa graça não apenas salva, mas nós vamos ver que Paulo nos ajuda a compreender ainda mais a manifestação da graça. Paulo vai dizer que ela nos ensina, ela nos forma, ela nos prepara, ela nos purifica, e ela age tanto no passado, nos salvando,
ela age também no presente, nos educando, e ela também age no futuro, nos preparando para a glória. Se a graça de Deus se manifestou, a pergunta que nós podemos fazer é a seguinte: como é que a graça de Deus se manifesta na nossa vida? Como é que a graça de Deus se manifesta na sua vida? E Paulo nos mostra isso a partir de 4 respostas claras nesse texto. Então já te anuncio que nós vamos ver isso em 4 partes, e não em 3 como costumeiramente. Então Paulo nos fala que a graça, ela nos salva, ela nos educa, ela nos prepara e ela nos purifica. Dito isso, o sermão que eu quero pregar para os irmãos nessa noite, o tema é: como a graça de Deus se manifesta. Como a graça de Deus se manifesta? E nós vamos ver, em primeiro lugar, que a graça de Deus se manifesta salvando-nos. É o que nós podemos ver no versículo 11, veja: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Percebe que a primeira palavra do versículo 11 aí na sua Bíblia, eu peço que você mantenha ela aberta, para confirmar que tudo aquilo que eu estou lhe dizendo está contido nas Escrituras. A primeira palavra do versículo 11 é porquanto. Na gramática, ela traz para nós a ideia de uma conjunção explicativa. E o que isso significa? Isso explica aquilo que está contido dos versículos de 1 a 10, que nós vimos no domingo passado. Paulo descreve os deveres de ao menos 4 qualidades de pessoas: homens, mulheres, jovens e servos. Agora no versículo 11, Paulo está baseando o seu argumento no propósito divino da redenção. É como se ele estivesse dizendo assim: olha, vocês agora têm esses deveres, que eu falei lá do versículo 1 até o versículo 10. E por que vocês têm esses deveres? Porque a graça de Deus se manifestou a cada um de vocês, e agora vocês têm deveres a cumprir. Então esse porquanto que Paulo traz no versículo 11, explica os deveres que ele falou anteriormente para cada qualidade de pessoas. Ele quer dizer que a própria graça de Deus seria aquilo que viria da parte de Deus e instruiria a cada um de nós e das pessoas do passado a ordenar a própria vida corretamente. Graça é a palavra predileta do apóstolo Paulo. Por graça ele foi salvo, por graça ele se tornou o que ele fora no passado, por graça aconteceu a atuação dele como servo de Deus, como missionário. Graça é a dádiva imerecida de Deus, expressão da sua misericórdia, da sua benevolência, do seu favor. Paulo diz que a graça de Deus se manifestou, e o verbo manifestar, usado no original, ele se relaciona à palavra epifania. Aqui manifestar é a palavra grega epifania, ou seja, essa manifestação traz justamente a ideia de aparecimento, de resplandecer. Paulo exalta agora com júbilo o fato da misericórdia de Deus ter despontado na história como um sol reluzente no mundo escurecido. Lá em Malaquias, no capítulo 4, versículo número 2, o profeta Malaquias anuncia que para aqueles que temiam ao Senhor, nasceria o sol da justiça, trazendo a salvação. A graça não é para nós um conceito etéreo, mas algo que entrou na história. A graça é encarnada, a graça é Jesus Cristo. Você deve se lembrar do que João relatou no capítulo 1 do seu evangelho, no versículo 14, quando ele mesmo diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A graça despontou quando Jesus nasceu, quando dos seus lábios emanaram palavras de vida e esperança, quando ele curava os enfermos, quando limpava os leprosos, quando expulsava os demônios, quando ele ressuscitava mortos, quando ele sofreu pelos pecados dos eleitos e deu a sua própria vida por ele, e quando ele reassumiu a vida na manhã da ressurreição. Assim a graça derramou sobre o mundo a santa luz de Cristo e afugentou a escuridão do pecado. Então nasceu para nós o sol da justiça, trazendo cura, redenção, salvação. Graça não é, meus irmãos, apenas uma atitude de Deus.
mas é Cristo mesmo vindo ao nosso encontro como um Salvador, como o único Salvador, e isso é graça. E essa manifestação, ela é o cumprimento de algumas promessas contidas no Antigo Testamento. Se você se lembrar, lá em Isaías 9, versículo 2, Isaías registra que o povo andava em trevas e viu grande luz. Lá em Números 6, 25, na bênção sacerdotal, nos registra que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. E agora Paulo está exaltando a graça que se manifestou. Ao meditarmos sobre a graça de Deus, é importante nós compreendermos que Deus é soberano na manifestação da graça. Ou seja, não foi o homem que subiu até Deus, não é o homem que vai até Deus e de alguma maneira obtém o favor do Senhor para receber a graça. Foi Deus que veio até nós. É Deus que vem até o pecador indigno e o regenera e o concede fé e dá a ele um novo coração. Romanos capítulo 3 versículo 11 diz que não há quem busque a Deus. João no capítulo 6 versículo 44 nos diz que o próprio Jesus diz que ninguém pode vir a Ele se o Pai não trouxer. Dessa maneira nós reafirmamos a doutrina reformada que é bíblica, que nos mostra que o homem não busca a Deus, é Deus que pela sua livre vontade alcança o homem com graça e com misericórdia e o transforma. Dessa forma reafirmamos a doutrina da graça irresistível e do chamado, o chamado eficaz. É Deus que chama quando Ele quer, e quando Ele chama, essa graça salvadora ministrada ao eleito e revelando o eleito na história, ela é irresistível, é Deus que chama o seu povo, e Ele faz isso manifestando a graça aos homens que estavam antes em estado de rebeldia, e os transforma em filhos amados. Por isso, meus irmãos, eu desafio a todos os presentes aqui nessa noite, continuemos a pregar o Evangelho, porque não é pela sua eloquência, não é pela sua insistência, que alguém vai ser convertido, e a graça se manifesta quando ela quer, apesar de nós, apesar da nossa indiferença às vezes em pregar o Evangelho para os perdidos, apesar da nossa falta de obediência de anunciarmos o Evangelho para os nossos vizinhos, para os nossos familiares, dentro do nosso bairro. Meus irmãos, lá em 2 Samuel, no capítulo 9, nós vemos a história de Mefibosete. Ele era neto de Saul e filho de Jonatas, e quando o seu avô e o seu pai morreram na guerra contra os filisteus, a sua ama, que cuidava dele, fugiu desesperada, porque um novo rei iria assumir, e ele era descendente do rei. Então, naquela época, o costume das pessoas era matar a descendência, para que ninguém tentasse usurpar o poder através da linhagem antiga. Mas essa ama, então, carregando o pequeno Mefibosete, caiu, ele quebrou os pés, e então ele ficou aleijado por toda a vida, cresceu assim. Anos depois, Mefibosete vivendo escondido lá em Lodebar, um lugar sem pasto, sem esperança, sem dignidade, ele estava escondido, um inimigo do novo rei por linhagem, inválido, indigno e isolado. Mas Davi agora então como rei, lembra-se da aliança que ele havia feito com Saul e com Jonatas, de que ele não exterminaria com os seus descendentes. E aí ele pergunta, lá em 2 Samuel 9:3, há ainda alguém da casa de Saul para eu usar de misericórdia para com ele? A palavra que ele usa não é misericórdia, é bondade, né? É o amor da aliança, é o amor pactual. E Davi então fica sabendo que havia um neto de Saul, filho de Jonatas, lá em Lodebar, e ele manda chamar Mefibosete. E quando Mefibosete chega diante do rei Davi, ele esperava condenação, ele esperava palavras duras, mas o que ele ouve não é condenação, é graça. Davi diz: não temas, porque eu usarei de bondade para contigo, e comerás pão sempre à minha mesa. Davi manifestou graça real para um inimigo inválido, não porque Mefibosete merecia,
mas porque havia uma aliança feita. Ele o tirou da vergonha e o colocou à mesa. Davi o adotou como um filho. Assim somos nós diante de Deus, aleijados pelo pecado, inimigos da aliança, escondidos em Lodebar, sem forças para nos aproximar diante de Deus, mas a graça se manifestou em Cristo. Ele nos chamou pelo nome, Ele nos levantou, Ele nos assentou à mesa, Ele nos deu um novo nome, um novo lugar, uma nova identidade. A graça, meus irmãos, não é o que você descobriu, é o que te encontrou. Ela apareceu na história e apareceu na sua vida para salvar você do que você jamais conseguiria vencer sozinho, a condenação do pecado. A única coisa que pode vencer a condenação do pecado é a graça que traz a fé em Jesus Cristo, e só isso pode aplacar os grilhões do pecado para aqueles que estão perdidos. Mas na continuidade do versículo 11, Paulo diz que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Veja, ao dizer a todos os homens, Paulo não está se referindo às pessoas individualmente, mas antes a todas as classes de pessoas com as suas diversas formas de vida. Lembra que agora ele está fundamentando os deveres que ele relatou do 1 ao 10, ele falou de homem, mulher, jovens e servos. Agora é como se Paulo estivesse trazendo esse conceito novamente à tona. Ele está falando, olha, a graça se manifestou a todas as qualidades de homens, a homem, a mulher, a jovem, a criança, a servos, que eram considerados escória da sociedade, até mesmo aos servos. Portanto, a todos os homens não se trata de universalismo, não é a ideia de que Deus vai salvar a todos, não é essa a ideia, mas a todos os homens deve ser entendido como uma universalidade da oferta da graça redentora. Quer ver? Confira comigo o Apocalipse 5:9, vai rapidamente para Apocalipse 5:9, deixa aqui aberto a Tito. Olha o que Apocalipse 5:9 nos fala. E entoavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Isso é o significado de todos os homens, a todas as variedades de homens. Não era o privilégio de nascer em Israel, agora a graça é estendida a toda a qualidade de homens. Todos os homens devem ser entendidos como todos os tipos de pessoas. Dessa forma, a salvação indica a libertação do pecado, da culpa e da morte eterna. Agostinho de Hipona certa vez disse: torna-me teu escravo, ó Deus, e então serei livre. Torna-me teu escravo, ó Deus, e então serei livre. Agostinho de Hipona registrou isso. A verdadeira salvação traz liberdade. Mas verdadeira liberdade não é estar em fazer ela não está em a gente ter a liberdade de fazer tudo aquilo que a gente quer fazer. Liberdade é ter um novo coração, e agora por conta desse novo coração, nós conseguimos ser obedientes à vontade de Deus para nós. Ser escravo de Deus é ser livre de tudo aquilo que nos escraviza nesse mundo. Veja, a salvação não começou em você, ela começou em Deus. Isso elimina o orgulho que alguns podem ter para com a salvação e exalta a glória de Deus. Você não foi salvo porque você era melhor, mais sensível, mais sábio. Deus não fez o seguinte: Ele olhou lá no futuro e viu que se Ele desse fé a você, naquele dia, você iria aceitar. Deus não fez isso. Deus não fez isso. Você não foi salvo porque era melhor, mas você foi salvo porque a graça apareceu e te alcançou. Você já viu essa graça? Você já foi alcançado por ela? A manifestação de Cristo, meus irmãos, ela exige respostas. Se a graça apareceu, você não pode ficar indiferente. Existem duas possíveis respostas à manifestação da graça. A primeira é uma rejeição sutil. Não é preciso blasfemar para rejeitar a Cristo. Basta viver com indiferença. Basta viver como se a graça nunca tivesse aparecido. Basta ignorar, adiar,
se ocupar demais. Basta viver aquela vida que algumas pessoas vivem dizendo assim: eu creio em Deus, mas ainda não estou preparado para entregar minha vida toda, tem tantas coisas que eu quero viver ainda. Isso é uma rejeição sutil. Mas também há a entrega verdadeira, que é o coração que reconhece o quê? Eu estava perdido e Ele me achou, eu estava escravizado e Ele me libertou, essa graça me salvou e agora a minha vida é dEle, a minha vida não é mais minha, a minha vida é dEle. Meus irmãos, ignorar a graça e desprezá-la é desprezar e resistir ao próprio Deus. Então, como a graça de Deus se manifesta? Salvando-nos da condenação eterna. Mas de acordo com o texto, a graça de Deus, ela se manifesta também de uma segunda maneira. E que forma é essa? No versículo 12, Paulo vai nos dizer que, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Então, em segundo lugar, eu quero destacar para os irmãos que a graça se manifesta também educando-nos. Veja, no versículo 12, Paulo ensina que a graça educa, é a primeira palavra do versículo 12, e educar aqui no nosso texto carrega o sentido de educar com disciplina, é como um pai que molda o caráter do filho através da educação disciplinadora, e aqui envolve ensino, envolve correção, envolve formação moral e também formação espiritual. A graça, portanto, ela não é apenas um dom que salva, mas ela também é um mestre que forma. O verbo utilizado para educar é do mesmo teor que o substantivo pedagogia. Educar aqui é a mesma palavra para pedagogia. E um pedagogo é alguém que instrui a criança passo a passo, que ajuda a criança a aprender, a se desenvolver. Assim também, a graça amorosamente conduz e guia aqueles que Deus alcança com poder. A graça educa ensinando, disciplinando, aconselhando, confortando, incentivando, admoestando, guiando, convencendo, retribuindo e de várias outras maneiras. O propósito de educar-nos é expresso em uma dupla dinâmica da educação da graça. Primeiro, negativamente e depois positivamente. Nós vamos ver nessa ordem. Então veja, primeiro negativamente. Olhe de novo para o texto bíblico. Veja, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, a educação da graça nos instrui a renunciar à impiedade, à perversidade, à profanidade. A prática viva de impiedade, conforme Paulo denuncia em Romanos 1, do versículo 18 a 32, é uma mistura de idolatria com imoralidade. Quando a graça toma posse do pecado, ou aliás, do pecador, ela repudia a impiedade. Onde a graça chega, a impiedade precisa ir embora. Rejeitar a impiedade implica igualmente rejeitar as paixões mundanas. E de acordo com o uso bíblico do termo paixões mundanas, os desejos mundanos incluem o desejo sexual desordenado, o alcoolismo, o desejo excessivo de possessões materiais, a agressividade. E tudo isso está relacionado a desejos desordenados, que são moldados em nós através da má influência da cultura em que nós estamos. Mas a graça, ela nos ensina a viver e a dizer não ao pecado. Porque a graça que nos justifica, meus irmãos, também é a mesma graça que nos santifica. O crente é salvo não só da culpa do pecado, mas também do poder do pecado. Por isso, renegar as paixões mundanas é comprovação da graça educadora presente em nós, porque o Espírito Santo atua como um mestre interior, moldando o nosso caráter à imagem de Cristo. Veja comigo 2 Coríntios 3,18, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18, Paulo diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito Santo, o Espírito. Então veja,
A graça, ela nos auxilia a rejeitar a impiedade, mas agora a parte positiva. Não que rejeitar a impiedade não seja positivo, mas é uma apresentação de Paulo negativa e depois positiva. Positivamente, a graça nos educa a fim de que vivamos aqui e agora vidas que mostrem uma relação transformada pela graça. Essa relação transformada, ela é apontada por alguns advérbios. E Paulo coloca sensata, justa e piedosamente. Paulo destaca isso. Então, sensata demonstra uma relação transformada consigo mesmo. Justa demonstra uma relação transformada com o próximo, ou seja, integridade. E piedosa demonstra uma relação transformada para com Deus. Quer dizer que, seja naquilo que temos de renegar ou renovar, a graça nos ensina a viver como novas criaturas. E onde essas coisas precisam acontecer? Paulo fala, no presente século. Ou seja, a transformação não é apenas para o céu, é aqui e agora. A graça educa em meio à pressão cultural e ao caos moral do presente século. Agora veja, irmãos, se somos chamados à santidade aqui e agora, isso significa que a graça não é uma licença para se viver como quiser. Na verdade, ela é o poder de Deus para a gente conseguir viver como Cristo. Muitos querem a graça que perdoa, mas resistem à graça que educa e disciplina. Hebreus, no capítulo 12, versículo 4, nos diz que a nossa luta contra o pecado, a gente ainda não resistiu até o sangue. O autor aos Hebreus, os primeiros ouvintes da carta aos Hebreus, eram pessoas que estavam sofrendo perseguição. Os destinatários originais da carta já haviam suportado dificuldades, mas eles ainda não haviam derramado sangue por sua fidelidade a Cristo. Essa afirmação ressalta, meus irmãos, que a luta contra o pecado, ela não é superficial. Ela exige renúncia, sofrimento e, em alguns casos, até mesmo a própria vida. A santificação, ela não acontece sem esforço. Como Paulo ensina em Filipenses no capítulo 2, versículo 12 e 13, nós devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, sabendo que Deus é quem opera em nós, tanto o querer como o realizar. Isso significa que, embora a graça nos sustente, nós somos chamados a agir em benefício da nossa própria santificação. Devemos estar dispostos a cortar da nossa vida tudo aquilo que nos leva ao pecado. Devemos estar dispostos a sofrer a disciplina do Senhor, a nos submeter inteiramente à sua vontade. O desejo de mudança deve ser acompanhado de disposição para pagar o preço necessário. Sabe por quê, irmãos? Porque muitos desejam a santidade, mas poucos estão dispostos a rejeitar os prazeres, os hábitos e todos os relacionamentos que talvez venham a se afastar o indivíduo de Deus. O que você tem renunciado? Como a sua vida sensata, justa e piedosa está sendo percebida no mundo presente? Lembre-se, irmão, a graça que te recebeu como você é, não te deixará como você está. Ela ensina, ela corrige, ela transforma e ela te faz parecido com Cristo. Esse é o propósito da graça educadora. Imagina um menino adotado por uma família amorosa. Ele foi tirado das ruas, ele foi trazido para dentro do novo lar, mas ele não sabe como se portar junto de uma família, com os seus demais irmãos. Ele não sabe nem mesmo se portar à mesa, ele não conhece as regras de convivência, ele cresceu na rua, ele fala até mesmo de forma agressiva e fala palavras feias. A nova família, ela não abandona, ela o ensina com paciência e com firmeza, não para que ele mereça o amor, não, ela ensina porque ele já foi alvo desse amor, e agora então ela educa. Assim é a graça, ela nos adota, e depois ela nos educa, ela nos ensina como filhos, porque nós já fomos recebidos como filhos pela adoção preciosa de Deus, em Cristo Jesus. Como a graça de Deus se manifesta?
salvando-nos e educando-nos. Mas segundo o texto, a graça também vai se manifestar de uma terceira maneira. O versículo 13 vai nos dizer que a graça de Deus, ela também se manifesta preparando-nos. Veja, versículo de número 13: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. A graça de Deus, ela nos educa a fim de nós vivermos vidas consagradas, enquanto aguardamos a bendita esperança, conforme Paulo relata aqui. E Paulo encontra na futura esperança da imortalidade base para a sua exortação, pois sem dúvida, se essa esperança ela é profundamente firmada na nossa mente, ela não pode senão nos conduzir à devoção integral a Deus. Em contrapartida, aqueles que não cessam de viver para o mundo e para a carne, não têm a menor noção de importância da promessa que Deus dá de vida eterna. Calvino disse: pois o Senhor, ao nos chamar para o céu, Ele nos tira da terra. Como que está a planta dos seus pés? Você está enraizado demais na terra? Porque tem muitas pessoas que estão enraizadas neste mundo e olham só para as coisas materiais, olham só para essa vida aqui agora e tem pouco os olhos voltados para aquilo que está por vir, para o lado de lá da eternidade. O verbo aguardando do versículo 13 é usado para expressar uma expectativa ativa, não é passiva. A ideia de aguardar aqui é uma expectativa ativa, ou seja, é aguardar ativamente, e aguardar ativamente modifica a maneira de viver, do versículo 12. Quem aguarda ativamente, anseia, espera com os olhos atentos e com o coração pronto. E aquele que aguarda o quê? Paulo nos fala, a bendita esperança. E essa esperança, ela é chamada de bendita, porque ela comunica bênção, ela comunica felicidade, deleite, glória, e a possessão de um espírito esperançoso, e o exercício da esperança, eles são benditos, é algo bendito, é por causa do maravilhoso objetivo dessa esperança. Veja duas menções dessa esperança em Tito, olha o capítulo 1, versículo 2, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Agora olha o versículo 7 do capítulo 3, a fim de que justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Mas também, olhe para 1 Timóteo, no capítulo 1, versículo 1, Paulo diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Cristo é a nossa esperança. Como o próprio versículo 13 afirma, essa esperança, meus irmãos, é Cristo Jesus. A manifestação da sua segunda vinda, essa é a nossa esperança. A graça que apareceu terá uma culminação que aparecerá na glória eterna. O capítulo 32 e 33 da Confissão de Fé de Westminster ensina que a glorificação é a consumação da obra da graça. Nós já fomos separados para a salvação antes da fundação do mundo, fomos eleitos, a graça nos alcançou no tempo, agora nós estamos sendo santificados, moldados conforme o caráter de Cristo, mas haverá o dia em que essa esperança se consumará, que é o dia da nossa glorificação, e a nossa santificação vai ser completa, não vai haver mais pecado. Ou seja, a vida cristã, ela é vivida entre duas aparições, a graça que veio e a glória que virá. O crente vive entre o já e o ainda não. Ele já está salvo. O cristão, ele precisa ter essa convicção: eu já estou salvo. Contudo, ele ainda aguarda a plenitude da salvação, a plenitude da adoção. Nós já estamos salvos, mas nós estamos sendo salvos, porque a salvação ela vai ter um dia pleno, um dia majestoso, que é quando Cristo voltar para buscar os seus. Jesus colocou uma parábola, e você deve lembrar dela, que é a parábola das 10 virgens, que aguardava o noivo.
Todas sabiam que ele viria, e todas elas estavam com lâmpadas na mão, mas só 5, a Bíblia, na parábola de Jesus, só 5 eram prudentes. Elas levavam consigo óleo extra. As outras 5, embora parecessem preparadas por fora, elas não estavam prontas de verdade, não estavam. Mas à meia-noite se ouviu um grito: eis o noivo, saía ao encontro dele. As virgens nécias perceberam que não tinha óleo suficiente, elas saíram correndo para comprar, mas era tarde demais. Quando elas voltaram, a porta estava fechada, e elas chamaram, e então o noivo disse: em verdade vos digo, não vos conheço. Qual é a lição que Jesus nos dá nessa parábola? Ele fala, no versículo 13, ele fala: vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora. Essa é a realidade de Tito capítulo 2, versículo 13. A graça de Deus nos ensina a esperar com vigilância, com fé ativa, com esperança firme, como virgens prudentes que sabem que o noivo vai vir, e por isso nós mantemos a chama acesa e o coração preparado. Esperar a glória não é ficar parado, é viver com responsabilidade e expectativa. A graça não apenas nos consola, meus irmãos, ela nos prepara para aquilo que nós esperamos da glória de Deus. A diferença entre as virgens prudentes e as nécias não era que elas conheciam o noivo, não era. A diferença delas estava no fato de elas estarem prontas ou não para esperá-lo. A graça te prepara hoje para o dia da glória que se manifestará. A graça, meus irmãos, nos prepara para o encontro com Cristo. Vivemos não apenas para hoje, mas em função do dia em que o veremos face a face. As suas ações do presente, elas não deixarão de existir quando o brilho dos seus olhos se ofuscar, ou quando o seu coração deixar de pulsar. A maneira como cada um de vocês que estão aqui hoje vive, ecoa para a eternidade. E como que está a sua esperança? O mundo presente tenta nos distrair com promessas de glória, glórias passageiras por sinal, mas o cristão é aquele que espera com os olhos no céu, mãos ocupadas na terra e coração em Cristo. E quem não espera, se acomoda. Crente que não espera a volta de Jesus, se acomoda. E todo acomodar do cristão o distancia da santidade. Ele vive relaxadamente, ele para de ser um cristão zeloso. A esperança ativa, ela é o antídoto contra o desânimo e contra a apatia espiritual. A bendita expectação enche o crente de gratidão, e a gratidão produz um estado de alerta pela graça de Deus. O crente que está sendo preparado, ele vive em alerta. A graça nos prepara para a manifestação da glória de Cristo Jesus, e a menos que dependamos inteiramente dela, seremos arrebatados pelas ilusões do mundo. Mas no caso de o pensamento da volta de Jesus te aterrorizar, e muitos são aterrorizados com isso, Cristo se apresenta como um Salvador, até mesmo em quem anda nessas motinhas aí. Cristo se apresenta como um Salvador. A volta de Cristo, meus irmãos, ela é bendita para os remidos. Saber que Jesus Cristo vai voltar é algo que alegra o nosso coração, nos enche de esperança. Nós não vemos a hora de nos encontrar com o nosso Salvador, mas para aqueles que resistem à graça, é algo aterrorizante saber que um dia Jesus vai voltar. Essa semana veio uma pessoa aqui na igreja trazer alguma coisa, e ela estava acompanhada de uma pessoa que está afastada dos caminhos do Senhor, está afastada da igreja, da comunhão da igreja. E aí eu fui conversar com essa pessoa no carro, e eu falei assim: fulano, se Jesus volta hoje, aí eu estou enrolado, e o que você vai fazer para mudar essa situação? Deixei ele embora com essa dúvida.
e com esse incômodo, porque é para gerar incômodo mesmo. Meus irmãos, a graça não apenas nos perdoa o nosso passado, ela prepara o nosso presente para o dia em que a glória de Jesus brilhará diante de todos nós. Como a graça de Deus se manifesta? Salvando-nos, educando-nos, preparando-nos, mas o texto nos dá uma última manifestação da graça, segundo o texto do apóstolo Paulo. E do versículo 14 ao 15, nosso último ponto, nós vamos ver que a graça de Deus se manifesta também purificando-nos. E veja, nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, cuja aparição em glória os crentes esperam com tanta esperança, é uma alegria aquele que se deu a si mesmo por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e de nos purificar para si mesmo, como um povo exclusivamente seu. É o que o texto, versículo 14 e 15 diz. E nós agora, como povo dele, nos deleitamos em toda boa obra. As boas obras, meus irmãos, não devem ser algo pesado, deve ser algo que traz a nós deleite. Nós temos que ter satisfação em viver para a glória de Deus. No versículo 14, nós temos mais uma poderosa motivação para a exortação cristã, fundamentada no propósito da morte de Cristo. Ele se entregou em nosso lugar com o objetivo de nos libertar da escravidão do pecado e de nos tornar propriedade exclusiva sua. Veja, antes de se encontrar com Cristo, você pertencia a quem? Ao pecado. E quando você pertence a Cristo, você pertence a quem? A Cristo. Não existe nesse mundo, meus irmãos, ninguém autônomo. Ou há quem serve ao pecado, ou há quem serve a Cristo. Não dá para ficar no meio do caminho. Não existe um muro, não existe uma linha onde alguém pode ficar em cima do muro e servir ao pecado e servir a Cristo. Não dá. Quando a graça alcança o pecador, ela transforma a vida de tal maneira que aquele que vivia para se deleitar no pecado, agora começa a odiar o pecado, começa a odiar, a ter ojeriza daquilo que também não agrada a Deus, e agora ele quer servir a Deus, Essa graça, quando verdadeiramente recebida, gera inevitavelmente uma vida transformada. Veja, eu falo agora especialmente para as crianças aqui, que já devem ter anotado umas 100 vezes a palavra graça. Vocês estão tendo um privilégio, as crianças, filhos dos crentes que aqui estão, vocês estão sendo educados na igreja, e vai chegar o dia que talvez o pastor, e eu espero que seja eu, e fale assim: olha, nós vamos abrir agora uma turma de catecúmenos, e aí a sua mãe vai dar uma cotovelada de um lado, seu pai uma cotovelada do outro, fala: agora é sua hora, Zé Renato, agora é sua hora, você vai se preparar para fazer a profissão de fé, você e a Raíssa, chegou a hora, vocês estão na idade, e aí talvez vocês vão, a turminha que está quase todo mundo aqui na mesma idade, né? Bruna, Liz, Artuzinho, Zé Renato, Raíssa, vão falar assim: mas será que eu estou preparado mesmo? Porque a única vida que vocês vão conhecer é a vida vivida na graça. Vocês, espero eu, que não tenham o deslumbre de uma vida vivida no pecado, ainda que vocês são pecadores, vocês são lindinhos, mas vocês são todos pecadores, e carecem da graça do Senhor também. Mas o fato de serem educados na igreja, vai ajudar vocês a não olhar para um monte de coisa feia que tem no mundo. E veja, às vezes tem vida de pessoas, que a transformação é um cavalo de pau, está indo para lá e Deus traz ela para cá, e a mudança é gritante, mas para a maioria de vocês que crescem na igreja, que vocês são crentes desde sempre, a realidade de vocês é mais parecido como uma rotatória, você entra nela, e você vai suavemente tendo o seu caminho mudado, a sua rota mudada, e você nem percebe. Então, quando chegar a hora, creia que você é um filho de Deus, e que você vai agora então professar a fé no Senhor Jesus. Mas nós, meus irmãos, não pertencemos mais ao pecado,
Nós fomos resgatados para viver em obediência à justiça de Deus. Quando Deus libertou Israel do Egito, da escravidão do Egito, Ele não estava apenas tirando o povo de uma condição difícil, Ele estava tirando o povo de uma condição difícil, para separar um povo para ser seu. A promessa era essa a Abraão: eu vou fazer de ti uma grande nação, e precisou de 400 anos para transformar 70 em mais de 1 milhão, e um pequeno grupo de pessoas se transformou numa grande nação. Eles foram resgatados pelo sangue do Cordeiro, lembram? Colocados nos umbrais das portas, como sinal de salvação, lá em Êxodo 12, e depois de passarem pelas águas do mar, a pé seco, deixaram o Egito para trás, deixaram a sua opressão, os seus deuses, as suas práticas. Mas Deus não tirou Israel do Egito para deixá-los livres, para que eles pudessem fazer aquilo que eles bem entendessem. Deus tirou Israel do Egito para fazer deles um povo santo, consagrado, separado, uma nação de sacerdotes, como Êxodo 19 relata. No deserto, Deus lhes deu a lei que purificava o comportamento de cada um. Deus deu o tabernáculo que purificava o culto, Deus deu o sacerdócio que purificava as ofertas, e Deus deu a sua própria presença, que os guiava como um povo distinto no meio das demais nações. Mas mesmo após a libertação, Deus teve que purificá-los do Egito que ainda vivia dentro deles. Eles tinham saído do Egito, mas o Egito ainda estava dentro do coração de cada um. O passado foi quebrado em um momento, mas o coração ainda precisava ser moldado dia após dia. Assim também é conosco. Deus manifestou a sua graça salvadora e fez um êxodo na nossa vida. Ele nos libertou da escravidão do Egito. Cristo nos libertou, não apenas da culpa, mas também da escravidão do pecado. O sangue de Jesus foi derramado em nosso favor, e agora nós somos conduzidos e purificados pela presença do Espírito e da Palavra. A graça que nos purifica não apenas nos tira do mundo, mas ela também tira o mundo de dentro de nós. Deus não libertou Israel para deixá-los viver como os egípcios, e Cristo não nos salvou para nós vivermos como se não pertencêssemos a Ele. A graça que nos redime é a mesma graça que nos purifica para sermos povo exclusivo do Senhor, um povo consagrado, um povo fervoroso de todo o bem e para toda boa obra. A redenção, meus irmãos, ela é central da aliança da graça, ela é o coração pulsante da aliança. De Gênesis a Apocalipse, Deus se revela como o Redentor que toma a iniciativa de resgatar um povo para si mesmo, não com base no mérito humano, mas com base na sua livre e soberana graça. A aliança da graça, conforme revelada progressivamente nas Escrituras e sistematizada na teologia reformada, é o pacto de Deus que promete salvação aos pecadores através de um mediador. Jesus Cristo é o mediador, é Ele que nos redime, é Ele que nos purifica e preserva o seu povo para si mesmo. A aliança da graça, ela não é uma promessa vazia, mas um plano eterno selado com o sangue de Cristo que nos redime para sermos povo do Deus vivo. Talvez alguém que nos visita nessa noite, todos esses termos que a gente usa, que para nós é tão simples, justificação, redenção, remissão, deixa eu tentar ser ainda mais claro para você. Se você no seu coração reconhece que você é um pecador, se você olha para Cristo e o vê como um Salvador, deixa eu te dar uma boa notícia: a graça de Deus já foi manifestada a você, porque é impossível chegar a esse entendimento sem que a graça descortine os nossos olhos. É impossível chegar à fé sem receber o dom de Deus. A aliança da graça, conforme revelada, aponta para Cristo. A confissão de fé, no capítulo 7, no parágrafo 3º, diz o seguinte, abre aspas: o homem pela sua queda
tendo se tornado incapaz da vida por esse pacto, agradou ao Senhor fazer um segundo pacto, comumente chamado pacto da graça, pelo qual ele livremente oferece aos pecadores a vida e a salvação por Cristo. Deus fez um primeiro pacto com Adão, pacto das obras. Adão não tinha um mediador, ele era o próprio mediador do pacto, ele tinha que ser obediente, e ele não foi, ele desobedeceu, e por isso o pecado entrou no mundo, e todos que nascem depois de Adão e Eva, nascem em pecado. E então Deus estabeleceu em Gênesis 3,15, o anúncio do pacto da aliança, quando ele diz que o filho da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Ali é o primeiro anúncio do maravilhoso evangelho do Senhor, de que Cristo viria ao mundo e venceria o mal, para que nós pudéssemos ter o Egito retirado de nós, pela graça. E quais são essas implicações da redenção, do pacto da graça? 3 coisas. A nossa salvação é iniciativa de Deus, não do homem. Não tem esse negócio de eu escolho Deus, é Deus que nos escolhe, e quando Ele nos escolhe, Ele nos chama poderosa e graciosamente. Deus arromba a porta do nosso coração com poder e com graça, e nos traz para si. É por isso que nós devemos pregar o Evangelho. Imagine a pior pessoa que você conhece, que você se relaciona, aquela que fala mal dos outros, que faz fofoca, que rouba, que agride às vezes o marido, a mulher, os filhos. Essa pessoa, se for alcançada pela graça, tem a vida completamente transformada, tem a vida reformada pelo Espírito da graça. Por isso, meus irmãos, nós devemos anunciar o Evangelho. A solução desse mundo não está em um político bom, seja ele de direita ou de esquerda. A solução desse mundo não está em melhorar as pessoas que estão lá no Supremo Tribunal do nosso país. A solução do nosso país não é anular a sentença de candidato A, para que ele possa vir na próxima eleição e ganhar e representar a maioria da nação. A solução do nosso país, meus irmãos, é pregarmos o Evangelho e os eleitos de Deus serem alcançados. E aí então a sociedade é impactada positivamente, porque no caixa do supermercado vai ter alguém fiel ao Senhor, no balcão, no hospital, em todos os lugares vai ter alguém servindo ao Senhor. Por isso nós precisamos pregar o Evangelho, mas a nossa iniciativa é Deus que nos traz a desenvolvermos essa iniciativa. A redenção, prestem bem atenção, a redenção não é resposta ao nosso arrependimento, ela é a causa dele, Cristo não apenas nos liberta, Ele nos toma para si. Portanto, redenção é um ato de compra e de apropriação. A obediência, ela também flui da redenção, ela não a precede. Obediência flui da redenção. Você não precisa ser obediente para então receber a graça, você só consegue ser obediente se a graça tiver vindo a você. Por isso, se há alguém aqui nessa noite que tem sofrido com algum pecado que precisa se abandonar, seja do cigarro, seja da droga, seja da bebida alcoólica, seja da mentira, seja de qualquer outro pecado, lembre-se, você vem como está, porque a graça te chamou, e essa graça que te chamou, ela vai te transformar, de tempo em tempo, de glória em glória. Calvino, comentando esse texto, ele diz: o fruto da redenção está perdido, caso ainda sejamos dominados pelos desejos pecaminosos do mundo, pois seria vergonhoso que nos permitíssemos macular com as imundícias das quais a morte do Filho de Deus já nos purgou. Você que já foi alcançado pela graça, é vergonhoso você voltar a comer lavagem, você voltar à comida dos porcos. Se Deus já te alcançou, você precisa abandonar rapidamente os seus maus caminhos quando você cai neles. Cristo morreu para te purificar, não apenas para te confortar. A salvação, ela tem um alvo. Sabe qual é o alvo da salvação? Santidade. Meus irmãos, a esperança cristã, ela molda a santidade. Lá em 1 João, no capítulo 3, versículo 2 e 3, João nos afirma que quem espera, purifica-se.
Você tem se purificado ou você tem rejeitado a graça que nos purifica? Talvez você teve uma semana terrível, de inúmeros pecados, e você tem a audácia de vir aqui hoje, sentar na cadeira, ouvir o sermão, participar das orações e não pedir perdão por aquele pecado. Por isso, meu irmão, que a palavra do Senhor vá de encontro a esse pecado seu e você se arrependa, porque aqueles que foram alcançados pela graça, a graça purifica, a graça purifica. Quem deseja os benefícios da cruz, sem desejar a purificação, ainda não entendeu o Evangelho. Entenda de uma vez por todas, você pertence a Cristo, portanto, viva como propriedade exclusiva dEle. Isso afeta a sua ética, afeta a sua moral, afeta a sua decisão, afeta o seu modo de falar, afeta como você trabalha, como você se relaciona. Mas lembre-se, zelo por boas obras não é religiosidade, é gratidão viva. A graça não gera crentes mornos, mas crentes zelosos. Você é um crente zeloso ou você é um crente morno? E você deve lembrar do que Deus faz com a igreja que é morna, lá a igreja de Laodiceia, lá em Apocalipse. Ele diz: estou a ponto de vomitar-te, porque você nem frio nem quente. Ser indiferente enoja ao Senhor, dá ojeriza no Senhor. Não seja indiferente à graça que te alcançou, viva para a glória de Deus. A cruz não é apenas o lugar onde nós fomos perdoados, é o ponto de partida para uma vida purificada, zelosa e inteiramente pertencente a Cristo. Com a graça de Deus, como a graça de Deus se manifesta? Salvando-nos, educando-nos, preparando-nos e purificando-nos. E eu quero concluir, meus irmãos, lembrando a todos nós, que o que vimos nesse texto, nessa noite, é que a graça de Deus, ela não é uma doutrina fria, e muito menos uma doutrina abstrata. Ela é a realidade viva que apareceu em Cristo, e continua agindo no mundo e transformando pecadores. A graça salva pecadores, a graça educa os redimidos, a graça prepara os santos, e a graça purifica o povo para toda boa obra. O Evangelho não é apenas uma boa notícia do passado, não é. Ele é a força viva do presente e a esperança firme que nós podemos ter para o futuro glorioso. E aí talvez você chegue ainda agora na conclusão: pastor, eu entendi tudo aquilo que o senhor falou, mas o que eu vou fazer com esse tanto de informação? Então deixa eu trazer algumas aplicações finais para a gente concluir. O que você tem que fazer com tudo isso que você ouviu hoje? Receba a graça com arrependimento e com fé. Ela se manifestou a você? Não endureça o seu coração. Submeta-se à disciplina da graça. Ela está te educando? Não resista ao que Deus quer formar em você, mas também espere com os olhos voltados para a glória eterna. Cristo voltará, meus irmãos, Cristo voltará. Então viva como aquele que aguarda o noivo, porque se você pertence à igreja, você deve aguardar o noivo da igreja. E por fim, viva como propriedade exclusiva de Cristo. Você foi comprado por um alto preço. Para você a salvação não custou nada, mas para Deus custou a vida do seu único filho. O sangue de Cristo, a sua salvação custou o sangue de Cristo, a humilhação de Cristo. Portanto, seja zeloso pelas boas obras, que glorifica o seu Redentor, o seu Salvador. Entre a cruz que nos salvou e a glória que nos aguarda, a graça continua trabalhando, formando um povo santo, um povo esperançoso, um povo fervoroso do bem. Viva pela graça, viva para Cristo. Que Deus nos abençoe a vivermos assim,